As cores vibrantes e tramas dessa artista despertam o olhar do público. Ela tece esculturas com contornos orgânicos e improváveis. A partir de pesquisas e viagens, usa referências de trabalhos coletivos, de comunidades indígenas, de tecelãs e de carnaval em seu trabalho. As obras trançam as memórias de suas próprias origens e experiências. Promove o encontro entre presente, passado e futuro. Com vocês, aqui no TAC Festival, Maria Nepomuceno. E aí, galera do TAC, agora vamos ter a honra, a alegria, uma alegria muito grande para mim, pessoalmente, de receber Maria Nepomuceno, artista fenomenal e pessoa incrível que eu adoro muito. E vamos então, oi Maria, bem-vinda. Oi, João, obrigada pelo convite. Eu dou só um pouquinho, que a gente veio aqui para te ouvir, né? Mas eu vou dar somente essa introdução, um pouco falando desse recorte do TAC, né? São jovens que estão desenvolvendo projetos que têm a ver com tecnologia e assistem outros conteúdos, né? Às vezes de gestão e de outras questões, vamos dizer, mais empresariais desse campo. E a gente aqui no Arte do TAC é para pensar outros ângulos, outra forma de ver a vida, outra forma de empreender, que às vezes é um empreender com sutileza, né, com um outro tipo de pensar poético mesmo, de ver a vida. E ao mesmo tempo de fazer acontecer, né, como você. Depois a gente passa por uma apresentação que eu me concentrei nessa experiência de Veneza, que eu acho legal, porque é uma coisa que foi esse ano mesmo, então está bem recente e fica diferente do que as pessoas possam também ter visto em outros lugares. Então, de início, assim, um pouco te ouvir sobre essa trajetória tua que te levou até hoje estar numa posição de destaque, né? Mas no sentido também, acho que um pouco falar desse teu trabalho que visualmente suscita vários olhares poéticos e no sentido mais de você, né, um trabalho visualmente muito interessante que te leva a querer ver os detalhes, etc., mas ao mesmo tempo está ligado com a vida, né? Com sua forma de vida. Você tem um jeito de estar ligada com o samba, os elementos do trabalho estão na tua, assim, né? Esse trabalhar, viver é uma coisa muito real que eu vejo. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Ernesto Neto também, artistas que têm essa coisa da vida, do modo de viver, se refletir no trabalho. Mas, bom, queria te ouvir me empolguei aqui, eu falei um pouco demais, mas a gente está aqui para te ouvir, Maria. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Prazer enorme estar aqui e poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Você prefere que eu comece falando dessa última experiência de Veneza ou você queria que eu começasse lá de trás? Como eu comecei o meu trabalho? Acho que assim, um pouco lá de trás, assim, depois as imagens vão ser de Veneza, vão ser dos trabalhos. A gente fala especificamente, vai falando de cada um, mas primeiro falar sobre desse teu percurso, assim. O teu percurso se encontrando como artista. Bom, eu comecei criança mesmo, né? Eu comecei bem criança, um fazer infantil de gostar de pintar, desenhar, fazer experiência com argila. A escola que eu estudava tinha uma aula de arte que era bem interessante, assim, eu podia mexer com vários materiais. E eu nunca parei, na verdade, eu vim da infância, adolescência, onde eu pude ingressar no Parque Lage, fazer meus primeiros cursos lá. Com 13 anos eu comecei a fazer cursos diversos no Parque Lage, de pintura, desenho, modelo vivo, escultura, filosofia, uma série de cursos com artistas maravilhosos, né? Artistas atuantes no mercado, como Daniel Senise, Beatriz Milhazzi, Annabella Geiger. Então, já desde a adolescência eu vim estudando, né, tendo oportunidade de me aprofundar e, ao mesmo tempo, ampliar a minha forma de ver o meu fazer artístico. Então, eu experimentei muito, tanto que o meu trabalho até hoje é um trabalho que eu vejo como bastante experimental, no sentido de materiais diversos, né? Eu trabalho com uma gama de materiais que só amplia cordas, contas, materiais, desde materiais cotidianos do dia a dia até materiais que são também utilitários ou materiais que são bem regionais, como a palha trançada, por exemplo.
Então, eu tive a oportunidade de realmente experimentar bastante, né? Poder estudar também no Parque Lage e nas universidades. Eu fiz faculdade de desenho industrial durante 2 anos, mas eu vi que não era exatamente o que eu queria. Depois disso, eu comecei a estudar cenografia na Unirio. Fiz mais 2 anos de cenografia na Unirio, o que foi super interessante, porque eu acho que juntando esse conhecimento de pintura, desenho, escultura, de espaço, de dimensionalidade, e, né, dentro da faculdade de cenografia. E depois, com mais ou menos 20 anos, eu tive meu primeiro ateliê, onde eu pude realmente começar a botar em prática, realmente experimentar tudo aquilo que eu vinha aprendendo ao longo dos anos. E esse trabalho de escultura que eu faço hoje em dia, né, que é um trabalho, na verdade, que eu acho que é escultura, mas também tem uma parte que é um pouco pintura. Eu lido ainda bastante com os materiais da pintura, que são materiais que eu gosto muito. Mais do que o próprio assunto da pintura, eu gosto muito dos materiais, das tintas, né, lápis, pastel. Então, eu sempre tento incorporar no meu trabalho. Mas é um trabalho que ele é um trabalho de desenvolvimento, né? Não são muito assim ideias individuais que vão surgindo em materiais diversos. É um trabalho que é quase um corpo só, que vem se desenvolvendo ao longo da minha vida toda. Maravilhosa. Vamos entrar passa o slide, entra o slide que a gente vai falando também da obra no contexto de olhar os trabalhos é legal, né? Cada um pode suscitar até outros trabalhos. Mas então conta como é que foi essa experiência agora em Veneza. Como é que surgiu? Como é que veio o convite? Isso foi um convite da galeria que me representa em Londres, a Vitória Miro. Eles têm uma filial em Veneza e eles, por vezes, convidam artistas que já são representados pela galeria para fazerem uma residência durante um período de 1 a 2 meses. E eu fiquei muito feliz, que foi a primeira residência que eu fiz. Nunca tinha feito residência artística antes. E principalmente em Veneza, que é uma cidade tão incrível, né, tão mágica, especial. E eu tinha estado em Veneza algumas vezes, e a primeira vez aos 20 anos. E a coisa que mais me fascinou de cara foi os vidros de Murano. Então, quando eu tive esse convite para a residência, eu já pensei que eu poderia pensar em ter a colaboração de um mestre do vidro, né, fazendo os vidros de Murano e inserindo nos meus trabalhos. Então, assim, boa parte do que eu mostrei lá foi feito no Rio primeiro, porque é um trabalho muito demorado, né? Esse trabalho de costura, é um trabalho feito com contas pequenas, com cordas, então, palha trançada, é um trabalho todo costurado, feito manualmente, que leva muito tempo. Então, esses 2 meses não seriam suficientes. Eu já preparei a maior parte do que eu mostrei lá em Veneza, aqui no Rio, e transportei para lá. E lá eu me concentrei nessa parceria com um ateliê de vidro, né, com um estúdio de vidro. E então eu ia todos os dias para Murano, que é uma ilhazinha, né, que faz parte ali de Veneza, onde os mestres do vidro se concentram. E já com alguns desenhos, já tinha feito alguns esquetes, alguns desenhos, pensando nas formas, né, formas muito relacionadas ao meu trabalho. E então eu fui apresentando essas formas e conversando com o Giancarlo, que foi a pessoa responsável, né, por fazer os vidros, e a gente entendendo o que era possível, o que não era possível, em escala, em cores, e ao mesmo tempo... Desculpa. Ali na mesa já tem uns vidrinhos de Murano, né? Vai aparecer depois a obra com o detalhe do vidro de Murano, mas já tem algumas coisas ali, alguns elementos, né? Sim, sim. E o que foi muito legal foi que foi um processo muito aberto, né? Muito vivo, assim como o vidro é. O vidro,
essa técnica é uma técnica muito antiga de vidro soprado. Então, eles sopram o vidro, né, para dar essas formas. Então, essas formas bem orgânicas. E, ao mesmo tempo, são formas que elas são um pouco... Não tem muito como calcular precisamente o que vai acontecer, né? Porque afinal, elas têm uma organicidade muito grande, o processo todo. E ao longo do processo de feitura, eu fui também mudando um pouco as formas, as cores, muito influenciada pelo que eu estava vendo ali na hora, pelo que eu fui entendendo da técnica também. E eu acho que a parceria foi incrível, foi um resultado maravilhoso. Eu trouxe para o meu trabalho de escultura um elemento novo, que é o vidro, que traz características novas também, como a transparência, por exemplo, que tinha muito pouco no meu trabalho. Meu trabalho é muito mais opaco, materiais opacos, né? Como o barro, a palha mesmo, as contas. E então trazer a transparência e esses padrões, né, que são típicos do vidro de Murano, que são os espirais, isso já é uma interseção com o meu trabalho, porque o meu trabalho tem esses padrões, essas formas bem orgânicas, esses padrões em espiral, as bolas, né, também. Então, eu pude trazer mais um material. A ideia é que no meu trabalho eu não me desfaço de nenhum material, na verdade, só vou acrescentando mais e mais. É um pouco como um trabalho que vai se expandindo, né? Assim como o espiral, que é a forma de construção base das minhas esculturas, ele se expande para dentro, se aprofundando, né, nas raízes do trabalho, que são as minhas raízes, né? Ele também se expande para fora, trazendo elementos novos, conhecendo novas culturas. Então, essa dinâmica do espiral eu trago como conceito também para a criação das obras. Maravilha. O nome Inspiro tem a ver com o sopro do ar, com tudo isso, né? Que está no próprio espiral. Vamos no próximo slide, a gente vai começar a ver as obras mesmo. Como é que foi essa você trouxe... Então, vai depois aparecer o detalhe do vidro, mas fala um pouco sobre esse trabalho especificamente, como é que foi o teu pensamento de construção. Vai sendo... Então, esse trabalho eu tinha pensado exatamente para esse lugar, que é a entrada da galeria. E o vidro, eu tinha pensado num vidro totalmente diferente para ele a princípio. Depois que eu fiz os vidros, eu meio que fui trocando eles das obras que eu tinha pensado inicialmente, porque eles foram se encaixando em outras obras, né, e não nas que eu tinha pensado inicialmente. Esse processo bem aberto. Tem um outro elemento, que é um elemento encontrado também em Veneza, que é uma boia, que faz parte desse trabalho. Algumas contas também, que são contas que eu encontrei em Veneza, algumas contas de Murano pequenas que eu encontrei em Veneza. E esse trabalho tem muito a ver com uma coisa fluida, né? Tem essas formas espiraladas, mas essa coisa fluida. A Veneza é toda permeada por água, por todos os lados. Então, tem essa ideia de uma cidade... Parece uma cidade submersa, a princípio, mas depois você entende que são 117 ilhas dentro de uma grande lagoa. Então, é muita água e muita ponte. E até para a criação dos nomes das obras, eu pensei em lugares de Veneza, que foram importantes para mim, e lugares no Rio, que foram importantes para mim. Então, eu criei um nome... Qual é o título desse? O título dessa obra? Acabou que não ficou sem legenda ela. Não lembro. Ah, sério? Então, depois eu busco. Não, peraí. Uma olhada para lembrar. Legal. Mas depois eu posso ir falando o nome de todas as obras. Eu vou olhar aqui na minha listinha.
Tá. Fala o nome de Passa o todas. próximo slide, que vai ter aqui tem um Murano Boa. ali, a coisa dos aspirais. Os vidros, você participou de todos eles? Ou? Participei de todos eles, não fazendo eu mesma, né? Era o mestre do vidro, o Giancarlo, com a Niese, que é assistente dele, que é uma das únicas mulheres em Murano atualmente, né, trabalhando com vidro. E é uma técnica ancestral, antiquíssima e é difícil. As temperaturas são altíssimas, né? É tudo muito pesado, então assim é bem específico, assim, não dá para qualquer pessoa fazer. E essa técnica desse vidro se chama submerso, de submerso, né? Porque ele é feito de dentro para fora, em camadas. Loucura. Vamos passar para o próximo slide para a gente dar uma olhadinha aqui. Esse já é outra obra. Isso. O lance, volta no slide anterior, então, só mais um último comentário aqui queria fazer. Que você vê, né, já essa conjunção, né? Só para as pessoas verem esse elemento costurado feito, né, na espiral, e dele sai essa nova, né, esse vórtice que vai aprofundando para as raízes de Maria Nepomuceno, e também esse lado para fora que vai incorporando novas. Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa mais simbólica em relação a como pensar, né, você olhar para dentro, olhar para fora, também tem sempre uns elementos também que tem a ver com o corpo, né? A gente vai ver em outras obras, mas tem sempre essa presença também. Como é que você busca isso no trabalho? Vai surgindo? Na verdade, tem uma inspiração muito grande na natureza como um todo mesmo, plantas, animais, paisagem, planetas, corpo humano. Acho que uma natureza de uma forma bem ampla, inclusive as formas em si eu também tento manter uma subjetividade sem exatamente nominar, tipo, essa parte é uma flor, essa parte é uma boca, essa parte é um braço, essa parte é um tronco, mas tudo é um pouco, tudo é tudo. Então, assim, é uma boca flor, é um tronco tentáculo, né? É um vulcão que, né, tem uma questão, é um vulcão, né, que ao mesmo tempo pode ser várias coisas. Então, assim, tudo é um pouco tudo, sem ser objetivo, né, sem fechar em certas formas de ver, para que exatamente o espectador possa ter um olhar amplo. Sim. Nesse trabalho especificamente, desculpa, João, só porque eu encontrei o nome dele, San Angelo Lapa, o nome desse trabalho. Maravilhoso. E esse trabalho, ele tem contas de barro também, nessa parte branca e azul, que você está mostrando, esse losango. A parte de fora é toda feita com contas de barro branca, que depois vão se transformando em contas de acrílico. Então, essa mudança dos materiais, né? Essa mistura dos materiais orgânicos com materiais sintéticos também está sempre presente no trabalho. Muito bom. Vamos para o próximo slide, então. Outro trabalho. Você já está com a listinha para a gente saber os nomes? Erro meu que não botei a legenda, mas tudo bem. Não, mas qual o título desse? Esse é Murano Paquetá. Murano Paquetá. Pensando em duas ilhas, né? A ilha de Murano e a ilha de Paquetá. Acho que o próximo slide tem detalhe do vidro. Tem um. Vamos ver. Passa o próximo slide. Cadê o Marcos? O próximo slide, se possível. Aqui. Aí, pronto. Ele é uma técnica chamada granadilha. E tem essa bola colorida de vidro em cima também, que é o que sobra desse vidro. Tem uma hora que ele puxa, depois ele corta um pedaço e sobra essa bolinha. Né? Você vê que são as mesmas cores. É pintado a cor no vidro, como é que é a pintura, o pigmento? O que é? Então, são os bastões minerais, né, já com essas cores, que são primeiro previamente derretidos, e depois eles são incorporados, eles são cortados, né, incorporados ao vidro transparente, cortado em bolinhas, incorporado ao vidro transparente, para dar esse efeito de todo pintadinho, né? Muito bonito. Vamos para o próximo slide. Essa é a maior obra da mostra.
E ela se chama Gran Canal Baía de Guanabara. Maravilhoso, muito bom. Que é o canal principal de Veneza e a Baía de Guanabara. E esse trabalho, a princípio, eles seriam 2 trabalhos que eu resolvi unir. Quando eu instalei no ateliê, o meu ateliê, ele ficava em frente a um canal enorme, maravilhoso. E quando eu vi esses 2 trabalhos próximos, eu falei, não, na verdade, eles são um só, eles não são 2. Porque tinha essa parte na parede e depois toda essa parte do chão. E eu resolvi fundir, que é uma coisa bem comum do meu trabalho, assim, as obras se fundirem. Às vezes eu desmembro uma obra e ela se transforma em 2. E às vezes eu fundo 2 obras, ela se transforma em uma. Porque é exatamente essa organicidade do trabalho, né? Isso propõe novas formas de criar relações entre as partes. E o que eu gosto muito, porque acho que dessa forma o trabalho está sempre vivo, né? É um processo vivo e aberto. Então, até a ideia de, assim, as peças de vidro que foram incorporadas a esse trabalho, elas tinham sido pensadas para outro trabalho diferente, mas durante o processo elas acabaram parando nesse trabalho, porque eu acho que ter a possibilidade de ter essas mudanças, né, essa transformação constante, é enriquecedor para mim, assim, como prática. Vamos para o próximo slide, tem mais detalhes aqui. Para a gente falar sobre os materiais, que agora que dá para ver mais direitinho, né? Tem também essa parte da cerâmica, da argila mesmo, a cerâmica mais sem tratamento, Crua. como é que... Crua. Isso você trouxe do tem Brasil? Essas bolas de cerâmica cruas. O cru e o cozido está sempre no meu trabalho, porque além dessa mistura dos materiais, né, do sintético e dos naturais, a ideia do cru e do cozido, né, materiais que são crus, como a argila e a palha, e materiais que são cozidos, né, como boa parte dos materiais sintéticos, como a cerâmica, como as peças de fibra, o vidro é cozido. Então, assim, ter essa mistura desses elementos, né, que eu acho que isso enriquece, né? Um pouco como cozinhar também, eu vejo meu trabalho. Ele tem essa ideia e essa espontaneidade das coisas irem acontecendo, né? Um pouco assim, dos elementos irem se unindo e se transformando numa grande coisa. Mas eu vejo muito o meu trabalho como cozinhar. Vamos para o próximo slide. Esse é outro detalhe, né? Antropomórfico. Esse tem um elemento bem corpo humano, né? Ao mesmo tempo que daí ele já se dissolve para outras formas, que não, assim. Maravilhoso. E outra coisa que foi muito interessante, eu estava conversando com uma jornalista sobre a exposição, que Veneza também entrou como acho que um casamento perfeito com o meu trabalho, com essa produção, não só com essa incorporação de um elemento tão característico como o vidro de Murano, com esses padrões, né, que são tão típicos, como também a ideia da própria cidade, né, de Veneza ser essa cidade de 117 ilhas, conectada por centenas de pontes, assim como um tecido costurado, né, uma cidade costurada, porque essas pontes elas fazem o papel do ponto na costura, né? Elas vão conectando as partes. Então, eu acho que teve realmente um casamento perfeito, assim, entre o lugar onde eu estava e o trabalho. Vamos seguir para o próximo slide. Aí que tem, né? Já outra vez, que foi o que aconteceu em Veneza também, quando eu vi essa eu peguei do seu Instagram, que eu achei sendo fenomenal. Como é que foi isso? Sim. Esse trabalho eu faço há bastante tempo, eu faço desde 2003, que é a Bola Amor. É uma ação com essa bola inflável gigantesca. Na época eu pensei, porque eu tinha sido convidada por um grupo de artistas para fazer parte de
de um coletivo de... eram mais cineastas, cada um criaria um filme de 1 minuto no mínimo, acho que no máximo era 2 minutos, e a gente exibiria depois todos, era um pouco sem tema, era bem livre. E eu achei muito interessante, e eu resolvi filmar essa ideia, né, que é essa ação que eu já tinha tido, que é essa bola amor, que é uma bola que é jogada para um público. A ideia é sair de um ambiente de arte, né, de galeria ou museu, e ser realmente desconectar com essa ideia de arte, ser uma ação num lugar público onde as pessoas, de repente, se deparem com esse objeto meio surrealista, tem uma influência surrealista, e simplesmente interajam, né, de forma livre. Então, eu fiz em 2003, primeira vez que eu fiz no Rio, na Praia do Leme. Depois eu fiz em 2006, no Cordão do Bola Preta, no centro do Rio. Depois eu fiz na tribo indígena dos Runicuim, do Rio Jordão, que era para um grupo minúsculo, né? Era uma tribo bem pequena, de 40 e poucas pessoas. E aí foi muito legal, eles criaram uma dinâmica de brincadeira muito própria, assim. E depois eu fiz na Itália. Então, foram situações... Bom, essa da praia na Itália teve um pouco a ver com a situação do Rio, só que no Rio de Janeiro foi uma loucura, era um domingo de sol, foi super caótico. Essa na Itália foi bem mais tranquila, assim, até porque eu acho que os europeus têm uma coisa mais cerimoniosa, assim, para se aproximar de coisas que eles não conhecem. Então, assim, mas foi muito legal, muito divertido, foi muito bonito, e eu acho que é isso, falar, de certa forma, é falar de amor, né? É propor amor para as pessoas. Sim, exatamente. O que eu estava falando no início, assim, eu vejo mesmo o seu trabalho né, escultórico e abstrato, ele tem uma relação muito próxima com a vida, não sei, porque também você é assim, né? Talvez por te conhecer também, mas o trabalho já suscita o que esse trabalho, que é mais uma ação mais simples, ele simples no sentido de que, né, mais menos silenciosa do que a escultura em si. Acho que faltava nessa apresentação aqui, que é importante, que são estudantes, às vezes não conhecem meu trabalho, né? Te aproximar e tem a oportunidade de estar vendo a artista, um pouco conhecer você, que é uma pessoa que tem uma relação, né, com o carnaval, né, isso que você falou, né? O teu trabalho tem muito a ver com você. E esse trabalho amor, eu acho que suscita isso também, eu acho muito legal. Eu ainda botei um slide que também, para mim, que é o último slide, acho que é o último agora, né? Que são também essas redes. E então acho que é muito como habitar o trabalho, né? Acho que é interessante também, assim, da mesma forma como o amor você está manipulando, mas não só viver, pensar o trabalho como pensar a vida, mas viver o próprio trabalho, né? Acho que é bonito. Aí, sei lá, só fazer um parêntese sobre essa escultura mesmo das redes, esse trabalho de redes, e depois a gente faz um fechamento. Mas vamos lá. Sim, fala um pouco claro. sobre... Pois é, as redes, eu fiz algumas redes já, né? Porque é um objeto que, para mim, tem um simbolismo absurdo. Além de ser, acho que o objeto mais importante da cultura indígena, né? Que certamente está nas minhas raízes e é uma influência, e é alguma coisa que a gente pensa e está sempre tentando retornar, na verdade, né? A esse entendimento da natureza, as nossas raízes. E a rede tem esse formato que é uterino, ao mesmo tempo que é um barco, uma canoa em movimento, né? Tem essas forças, essa força, né, do tensionamento, ao mesmo tempo uma força do acolhimento, né? O balanço da rede, essa afetividade do objeto. Então, eu vi muito como um objeto quase que síntese de tudo que eu queria trazer no meu trabalho. E essa produção toda aqui, na verdade, foi uma mostra que eu fiz em Tóquio, esse ano, em maio. Eu mostrei todas essas obras.
Ah, maravilha. Como é que foi a repercussão lá, né? Que tem também, tem uma coisa meio japonesa, você consigo ver uma coisa super japonesa, a cultura japonesa. Como é que foi a aceitação do público lá em Tóquio? Foi muito legal, foi muito legal. Nossa, foi incrível. Eu acho que realmente tem uma questão do meu trabalho que é o que eu estava falando sobre o espiral, né? Que traz uma coisa muito enraizada da nossa cultura brasileira, né? Essa cultura muito miscigenada também, mas ao mesmo tempo é um trabalho que consegue ser bastante universal, então conversar com todas as culturas, na minha forma de ver, né? E eu acho que tem essa força lúdica do trabalho, até um pouco essas cores, né? Às vezes eu acho até um pouco infantil o trabalho, tem algo de lúdico, um pouco infantil e visceral ao mesmo tempo. Então, esse balanço entre o visceral e o lúdico é o que eu sempre tento equalizar no trabalho, nem puxar tanto para o visceral e nem tanto para o lúdico. Tá ali equalizado isso. E eles entendem isso muito bem, né? A cultura japonesa é uma cultura que tem uma potência, né? Eles têm uma capacidade de criar, assim, um universo lúdico, né? A gente vê até nos desenhos, né? Nos mangás, né? Como eles são fantasiosos, né? Como é incrível, assim, como eles conseguem realmente ter uma força lúdica e ao mesmo tempo tem uma coisa infantil da cultura, mas muito profundo, né? Eu acho que assim tem uma profundidade, tem a coisa uma elegância formal, né? De um senso estético absurdo, né? Muito minimalista muitas vezes, então foi incrível, nossa, foi super importante. A coisa do detalhe, do fazer, do manual, né? Do que leva tempo. Também é bem característico da cultura deles. Então, foi super. Nossa, foi importantíssimo. Foi muito bom. Maravilha. Maria, então, para a gente aqui, né, isso é só uma pílula, uma cápsula de obras. O teu corpo de trabalho é incrível, né? Eu tive a oportunidade de estar no seu ateliê também, em Santa Teresa. Sempre também seu trabalho transforma o espaço, né? Essa ação, uma ação ativa no espaço sempre, que é muito interessante que você vê aí em Tóquio, como lá em Veneza. Acho que é um componente específico do teu trabalho que é muito rico, vivo e impactante para o público. Agora, para a gente encerrar, como a gente está dentro desse universo do TAC Festival também, aí é um pouco pensar, fazer uma reflexão assim de como você né, são jovens que estão aí construindo o mundo, né? São meio que tem essa história, como você está criando espaço, criando pensamento através dos seus trabalhos, mas um pouco deixar uma mensagem final para essa galera. Você que está viajando muito também, né? Estando em exposições, vendo outras culturas, outros artistas contemporâneos também criando e nesse diálogo vamos dizer, num universo, um pouco universo que é o mesmo universo, mas também que tem um diálogo à parte. Que mensagem você deixaria para essa galera para encerrar nossa conversa aqui no TAC Festival? Bom, eu acho que eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes aqui, mas essa analogia que eu faço entre a minha forma de ter desenvolvido o meu trabalho, né? Pensando nessa forma do espiral, onde você se aprofunda nas suas raízes, né? Onde você se reconhece, onde você busca encontrar, né, realmente as suas referências familiares, étnicas, da onde você veio, né? O seu pai, a sua mãe, assim, né? O que realmente é o que está lá dentro de você, as suas raízes, e ao mesmo tempo buscar essa força expansiva de estar no mundo, né? De olhar para todas as culturas, de conseguir se expandir ao máximo sem perder o seu centro, né? Sem perder essa força das suas raízes. Acho que isso é o mais importante, porque dessa forma
você nunca vai... você não vai se perder, né? Porque o negócio é que você, às vezes, vai entrando no furacão, nesse mundo gigante que a gente está, são tantas referências, são tantas possibilidades. Isso é uma coisa que, às vezes, é libertador, mas faz a gente se perder um pouco nessa quantidade de possibilidades de caminho a seguir. Então, acho que quando você olha para dentro, né, e se reconhece, né, enxerga as suas raízes, fica mais fácil de escolher esses caminhos. Super obrigado, Maria. Então, em nome do TAC, da equipe, da galera toda, te agradeço muito aí a participação ilustre. E espero ver enorme, adorei. Beijão. Obrigada mesmo. Super obrigado. Obrigada.